Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. Dia bless. Bom dia novamente, manos, manas. Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. É uma alegria novamente poder reagir ao que foi dito domingo passado. E essa epístola de Tiago é uma carta extremamente profunda. E a cada vez que eu reescuto o que foi dito, releio a passagem, assim, são muitas camadas. Eu vou tentar com vocês acessar uma delas aqui, ou algumas. Para isso, eu vou ler de novo o que foi lido. Pode abrir aí, acessar a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 2. A gente vai ler do versículo 14 ao 26. Tiago 2, 14 ao 26. Ele diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a tua palavra, Pai. Que o teu Santo Espírito venha ministrar os nossos corações, venha permitir que só a tua palavra encontre, Pai, o caminho dos nossos corações, e eu não atrapalhe a tua ministração. Que assim seja, Pai. Eu oro no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqui é o seguinte: já está dito que a fé sem obras é morta. A fé sem obras, ela se configura uma mera crença. Crença essa que Tiago nos relata que até os demônios podem ter. E é interessante porque essa mera crença é morta, portanto, diabólica. Se até o demônio pode crer e tremer, né?
ela é uma crença morta e diabólica, porque ela pode transformar Deus somente num ídolo, ou transformar Deus à nossa imagem e semelhança. Então, a fé sem obras é uma fé morta nesse sentido também, porque ela se configura uma mera crença. Mas, assim, de que obras nós estamos falando aqui? De que obras a gente está... Tiago está querendo nos instruir? Eu acho que, para a compreensão do que eu quero conversar com vocês hoje, 2 versículos chaves, que é o 14 e o 22. No 14, ele diz que deixa eu ver se é o 14 mesmo. É o 14. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E aí o John, na fala dele, encostou no que eu ia falar. Porque essa fé sem obras, essa fé morta, ela não nos direciona aos nossos irmãos. Porque aqui Tiago está falando o seguinte: nós somos salvos para o outro. Nós somos salvos para socorrer o outro em suas necessidades. Então, se a nossa fé for morta, a gente vai estar preso em si mesmo. A gente vai estar vivendo como se não existisse o nosso semelhante. Ponto. Essa é uma questão muito séria, porque a fé, com essa obra que a gente vai ver aqui agora, ela nos direciona para o nosso semelhante. Mas de que obra a gente está falando? Essa é a questão. E aqui, eu acho que a gente vai encontrar um paralelismo entre termos, fé e obras. Porque, de repente, nós estamos falando da mesma coisa. E não sabemos. Tiago está falando que é o seguinte: ao contrário dessa mera crença acessada pelos demônios, existe uma obra sendo realizada em nós. Não só uma obra a qual a gente participa, uma obra que a gente faz a partir de uma determinada fé ou crença, mas uma obra sendo operada em nós. Essa é a questão. Para tanto, ele traz aqui o exemplo de Abraão. O exemplo de Abraão. Abraão, ele foi chamado, já velho, numa terra distante, e esse chamado de Abraão é muito específico. Abraão, para quem talvez não saiba, ele é reconhecido na Bíblia como o pai da fé. E Tiago fala que ele foi justificado aqui pelas obras. Pela obra, né? Ou obras. E qual obra seria essa? O chamado de Abraão é específico no sentido de que a palavra, o chamado no hebraico, no original, é muito interessante. Para a gente traduzido aqui, normalmente na nossa Bíblia está escrito que Abraão, venha para uma terra que eu lhe mostrarei. Mas lerá, no hebraico, é vá até si mesmo, vá até você. Traduzido ao pé da tradução é isso, vá até você. É esse caminho interior, e é nesse caminho interior que a gente vai conhecer que obra é essa que vai operar, que vai ser consumada pela fé. Porque existe uma obra sendo realizada em nós. E é aqui que eu quero parar e pensar com vocês. Abraão foi chamado para esse caminho interior, a ponto desse caminho interior culminar numa revelação de si mesmo, ou seja, no sacrifício ali, como diz a Epístola de Tiago, do próprio filho, numa revelação de um pai, de uma paternidade que precisaria ser redimida a partir de então. Ora, se ele foi com intenções de que o filho fosse ressuscitado, como o escritor aos Hebreus vai nos esclarecer, páginas antes aqui, na carta aos Hebreus, se ele foi com a esperança de ser ressuscitado, ele foi com a intenção e com a disponibilidade de matar o próprio filho. Então, assim, ali reconheceu-se Abraão, um pai em potencial, um assassino em potencial, uma paternidade, um pai a ser redimido. Então, Abraão viu a obra de Deus se operando nele, apesar dele mesmo.
a despeito dele, existia uma obra sendo operada. E agora Abraão precisaria acreditar no Deus que o justificaria apesar de si mesmo. Então é essa obra que estava sendo obrada em Abraão, fez com que ele se apegasse à fé. Então é a obra de Deus nele que o justificou pela fé. Porque agora, obra nenhuma que ele pudesse fazer, né? De repente, se matasse o filho ressuscitasse, seria a emanação do próprio Deus na terra. Você imagina como Abraão talvez iria se sentir. Nossa, eu obedeci a ponto de entregar o meu próprio filho. Isso é a emanação do próprio Deus na terra. Mas Deus revelou, opa, peraí, Abraão, não encosta no menino não, o anjo falou. Agora eu quero lidar com esse aí, com esse cara. Essa obra que eu estou fazendo em você, que eu te acordo todo dia pela manhã com a minha misericórdia e graça, e te faço levantar, essa obra aí, a partir dessa obra que a sua fé vai se consumar. É que nós vimos aqui no versículo 22. Está escrito que foi pelas obras que a fé se consumou. Então, essa obra em nós, essa obra em Abraão, essa obra em nós, que faz com que nossa fé não vire uma mera crença. E não é isso que Jesus viveu também? Porque está escrito lá que o Senhor Jesus fazia aquilo que viu o Pai fazer. E Jesus crescia também em estatura e graça. Então Jesus fez o que viu o Pai fazer. Então a obra que Jesus fez era espelho daquilo que estava sendo operado nele. Em sendo mesmo o Filho de Deus, também havia uma progressão dentro dele, que a palavra fala que ele crescia. Então, se ele crescia em graça, em conhecimento e estatura, ele estava também num desenvolvimento. E o Pai operava nele. Então, assim, são essas obras, as obras da misericórdia de Deus, as obras da generosidade de Deus, da graça, da bondade, da paciência de Deus, da longanimidade de Deus para conosco, e as demais obras do amor. Então, assim, uma vez fazendo esse caminho para dentro de nós, aceitando esse chamado que foi feito a Abraão, vá até você, lerá, a gente faz esse caminho interior, a gente vai encontrar o que Deus está fazendo em nós. Cara, você levanta todo dia, você erra todo dia, você tenta acertar, você não consegue, você vai. E é assim, é maravilhoso isso, cara. Se a gente for honesto com nós mesmos, como que Deus ainda é paciente, Deus está ali obrando, Deus está trabalhando, Deus está refazendo, Deus está dando a oportunidade da gente renascer todos os dias. Isso é maravilhoso. Então, como eu falei aqui uma outra vez, acho que no meu reagir do passado, que fé e fidelidade no grego é a mesma palavra, se a gente fizer esse caminho interior, for honesto em reconhecer que Deus está sendo misericordioso conosco, e formos fiéis a esta obra, naturalmente a gente vai espelhar essas obras. A gente vai espelhar essas obras. Porque a gente vai fazer aquilo que está vendo o Pai fazer. Você já pensou você andando cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de compaixão, porque você está vendo que essas coisas estão sendo operadas dentro de você todos os dias. Isso é maravilhoso. E é um texto também já citado aqui no Reagindo, e eu, assim, tem que citá-lo novamente, tem que trazê-lo novamente, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Olha a fidelidade aí de novo. Ele mesmo tem fé naquilo que a gente pode se tornar a partir dele. Isso é extraordinário. Então, quem não vê o Pai trabalhando dessa forma, mesmo que crendo, ele não desfruta da vivacidade da fé. Ele vai estar convivendo com uma fé morta. Talvez até, como eu falei, como o Tiago falou, até diabólica. Né? Então, irmãos, como você vai fazer alguma coisa se você não vê o que Deus está fazendo em você? Como que nós faremos alguma coisa se a gente não vê o que Deus está fazendo na gente? É impossível.
É impossível realizar ou fazer parte de alguma coisa. Eu costumo dizer que, assim, a gente não tem a missão em Candelária. É a missão em Candelária que nos tem. E isso vem de encontro a essa fé que nos salva para que a gente viva isso aqui, compartilhe esse espaço, a gente atenda nesse espaço, a gente acolha nesse espaço. Pensando nisso que eu te falei com vocês, que eu reparti aqui, que fé viva é a fidelidade honesta daquilo que se opera em mim todos os dias, a despeito de mim mesmo. Aí sim, quando eu sou honesto, reconheço essas obras, sou fiel a essas obras, né? Essa fé se torna algo irrepresável, águas caudalosas, né? Uma fé viva como a luz do dia. E foi pensando nisso que também eu, conforme Tiago falou aqui de Raabe, eu voltei algumas páginas da minha Bíblia para a Galeria da Fé em Hebreus capítulo 11 e ver se não tem um elemento já em Raabe operando nela como obra para que ela acolhesse os espias. Olha só, Hebreus 11, versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz. Ela acolheu com paz aos espias. Então, paz já era um elemento de Deus dentro de Raabe. Já era um elemento da obra de Deus em Raabe. Para que, com essa paz, ela exercesse a fidelidade a isso e acolhesse como acolheu os espias. Então, Raabe, ela fez o que viu Deus fazer. Então, assim, aquilo que Jesus via Deus fazer, ele fazia. Abraão, o que viu Deus fazer, ele fez. A partir dali, viveu com misericórdia, com compaixão, continuou sua caminhada interior e exterior. Raabe e todos os demais heróis da fé só fizeram o que viu Deus fazer neles e foram fiéis a esta obra. Então, a fé que se consuma, a fé que se consuma pelas obras é a fé que está estribada na obra que o Senhor está realizando em nós. Então, meus irmãos, a pergunta assim que eu deixo, eu não costumo fazer essa retórica, mas a pergunta que eu deixo é: qual é a obra que Deus está fazendo em você? Qual é a obra que Deus está fazendo em você? Essa é a fé viva, quando você reconhece essa obra e é fiel a ela. Porque, como eu falei, é impossível a gente fazer alguma coisa se a gente não vê o que Deus está fazendo em nós. Então, é isso, meus irmãos. Tendo a certeza de que Ele é fiel para terminar essa obra, que a gente viva fazendo esse caminho todos os dias, voltando a esse caminho e percebendo a misericórdia, a compaixão de Deus operando em nós. Para que a gente viva uma fé viva e não somente uma mera crença. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse texto lido aqui, obrigado pelo que teu Santo Espírito nos trouxe, que a semente aqui lançada já no domingo anterior possa ser acendida, Pai, com essa reflexão, aquelas que ainda não foram, e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.